Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, de nossas almas, da humanidade. Estamos, Senhor, aqui reunidos mais uma vez nessa manhã, feliz de nossas existências, para estudarmos, refletirmos acerca do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Somos, Senhor, espíritos, como bem o sabes, extremamente carentes de instrução, de conhecimento, de amparo, de orientações. E nada, Senhor, ilumina mais as nossas existências do que o Teu Evangelho. Mas, dadas nossas dificuldades, muitas vezes nos escapam as nuances, as sutilezas amoráveis presentes em Tuas lições. E é por isso, Senhor, que recorremos a esse manancial que é a doutrina espírita. E também, Senhor, rogamos o Teu amparo mais diretamente, bem como dos amigos espirituais, porque ainda precisamos, embora muito desejosos de melhores compreensões, desse auxílio, para que as nossas ideias preconcebidas, a nossa vaidade, os aspectos mais dolorosos do nosso orgulho e egoísmo não bloqueiem o nosso acesso à consciência. Então, nessa manhã em que estaremos estudando mais uma vez, rogamos essa companhia tão auspiciosa e feliz, para que nós possamos ser verdadeiramente tocados, desacomodados, estimulados, sinalizados a movimentarmos em nós as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, dando então um melhor encaminhamento à nossa existência, em que temos um dever a cumprir, uma temática a resolver e que precisamos, Senhor, mergulhar profundamente os nossos pensamentos nessas questões profundas da vida. Então, rogamos, pedimos e contamos com a Tua ajuda nesse instante, agora e em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, Senhor Jesus. Bom dia, amigos. Vamos tomar aqui o estudo do Evangelho, as reflexões. E o capítulo é o 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o item é o 8, que trata do tema da obediência e a resignação. Mais especificamente, ontem nós iniciamos uma maior dedicação ao tema da resignação. Então vamos reler uma parte do Evangelho para os nossos comentários a seguir. Então, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado.
assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia, nos desfalecimentos da corrupção, veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, na temática aí da resignação, gostaríamos de fazer alguns comentários baseado num texto, Encontro Marcado, capítulo 57, que Emmanuel trata do que chama de problemas. E a ideia aqui é retirarmos do texto algo que a Ana ontem comentou que eu achei bastante importante, pelo menos para mim. Ela fala que é esse feixe de sentimentos que compõe a resignação, a obediência, a doçura, enfim. Todo esse conjunto aí de valores, sentimentos, né? As palavras, a gente precisa senti-las, né? E ela fez uma analogia que é como o raio do sol, né? A luz é branca, mas um dia com chuva e um tanto de sol, a luz branca se decompõe nas gotículas de água e forma um arco-íris que mostram os diferentes comprimentos de onda que compõem a luz branca. Então são feixes que compõem a luz branca, na analogia aí com a resignação. Um desses feixes já foi discutido por ela e pela Célia, que é a aceitação. O resignado, ele tem profunda aceitação. E aí, juntando isso com a parte do Evangelho, é que o frouxo não pode ser resignado. A aceitação, frouxo é o quê? Aquela coisa não tem consistência, não tem firmeza, não se estrutura, desmancha com facilidade. O oposto seria o estoico, aquele que é inabalável. O espírito que aceita, ele é inabalável. E por isso que o texto nos alerta, né, que a humanidade confundiu que o resignado ele é frouxo, porque ele aceita tudo. Só que é exatamente o contrário. E a gente, nesse texto do Emmanuel e do Chico, gostaria de retirar algumas coisas que compõem também esses feixes da resignação, para nós podermos analisar e validar, como um amigo nosso gosta de falar, se realmente o resignado é o oposto do frouxo ou não. Porque se é verdadeiro, todos os feixes que compõem a resignação têm que ser estoicos, inabaláveis, certo? E a resignação, essa virtude, se aplica onde? No dia a dia da nossa vida. Quando situações externas movimentam algo dentro de nós que o insensato, né, a revolta do insensato deixa cair. E aí ele chama aquilo de problema. Os insensatos, rebelados, chamam esses desafios da vida de problema. Nós, né, através da doutrina, especialmente a evangelização, a gente tem sido convidado a entender que isso são oportunidades. Então, problemas é o tema é ante os problemas da vida. Nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto
a nossa incapacidade de nos desfazermos deles. Então ele começa dizendo, não é que o problema é grande, é que a gente se coloca voluntariamente numa posição de incapacitados. Porque se o estímulo, se a justiça de Deus existe, e ela está presente o tempo todo, eu não estou desamparado, eu não estou só. Então, qual problema poderia ocorrer para um filho de Deus que ele estivesse absolutamente desprovido dos recursos, se não dele mesmo, do auxílio dos amigos para poder se socorrer? Se a justiça existe, e ela existe. Então, a questão é mais que nós nos incapacitamos para lançarmos mão dos recursos que estão à nossa disposição. E preferimos o olhar de que, olha, isso é muito grande para mim, eu não dou conta. E não consigo ver ao redor, dentro de mim e ao meu redor. E aí ele continua, qualquer dificuldade se nos agiganta na imaginação. Porque é só aí que o problema fica gigante. Na capacidade que o Espírito tem, como diz o livro dos Espíritos, é difícil a gente vencer as nossas más tendências? Não, é que vocês jogam contra vocês mesmos. Nós imaginamos que não é possível. Porque nos habituamos à excessiva inquietude em torno dela. Então aqui já começa a questão, né, com a resignação. O inquieto é um espírito estoico ou é um espírito frouxo? Porque são coisas contundentes, sim, que talvez vá nos desacomodar. Mas, como tem sido dito para nós, o Evangelho é isso. Então, inquietude revela um espírito que está balançando. Sem dúvida, é forçoso criar clima propício à solução pacífica e edificante de crises que surjam, e para isso, justamente, é que necessitamos cultivar serenidade e entendimento. Dentro do campo da inquietude é o oposto da serenidade. Serenidade será que é um dos raios do sol lá que compõe o resignado? E quando a gente imagina espíritos que são exemplos de resignação, eles são serenos. Na hora da dor mesmo, da prova. Né? Do exemplo máximo e vamos descendo a escada. Dos melhores, né? Todos são serenos. Que não tem como o espírito, né, dar o testemunho se ele não estiver sereno. E entendimento da situação. Será que compõe o resignado? Sem dúvida. Então a gente vai construindo, com a ajuda desses amigos, o entendimento do que seja essa virtude. Então, diante de um problema, entre aspas, como a Ana diz, milhões de aspas, diante de uma oportunidade, eu preciso vigiar a minha inquietação, a minha má tendência. Para que eu possa, vigiando ela, lançar mão do tanto de serenidade que eu sou capaz e de entendimento, porque no ambiente da inquietação eu não consigo, eu me perco, eu acelero as coisas,
eu me torno impulsivo com as coisas e acabo complicando a situação pelo viés da imaginação. Reflitamos nos problemas cotidianos, categorizando-os por recursos renovadores. Olha lá, é outra maneira de chamar oportunidade, recursos renovadores. Toda questão embaraçosa nos é apresentada, qual se a vida nos propusesse um enigma. Olha, ele está ensinando a gente o que é entendimento. Fala, olha, o que a gente chama de problema, começa a chamar como recurso renovador. Começa a ter entendimento. E fala, toda questão que nos embaraça, que nos traz uma desacomodação, ela é apresentada como se fosse um enigma. Você precisa decifrar ele e não sucumbir a ele. Aceitemo-lo calmamente e vejamos como aproveitá-lo. Então, do entendimento e serenidade, ele apresenta outros dois feixes. A aceitação, que nós já comentamos, já foi comentado, e calma. Desacelera as suas questões íntimas. Lembra que você é espírito, você é filho de Deus. Comecemos por uma atitude de compreensão e simpatia, examinando-lhe as facetas. Então, o conjunto de informação que ele vai dando, que a gente pode anexar à virtude de resignação, serenidade, entendimento, aceitação, calma, e agora ele traz mais duas, compreensão e simpatia. Não adianta ficar de cara feia, mal-humorado em relação às coisas. Que o mal-humorado não é resignado e bloqueia os recursos mais importantes para nós naquele momento. Tanto na nossa intimidade como ao nosso redor, porque, como ele vai dizer adiante, às vezes o recurso, na hora do embaraço, é um amigo. Mas de mau humor, eu não consigo nem ver quem é meu amigo. E aí ele continua no texto. Vou falar mais um pouquinho, só que já deu minha hora. Se nos acharmos perante uma situação desagradável, meditemos nela. Não como pesar que nos afete individualmente. O meditar que ele está falando, que compõe, não como se fosse um peso que nos esmaga individualmente, mas sim como episódio. É um evento da vida do espírito, com funções no benefício geral. Então deixa de personalizar a coisa e passa a olhar que aqui há uma oportunidade para um benefício geral, nem que seja o meu exemplo. E ajudemo-lo a encaixar-se no mecanismo das circunstâncias em louvor da harmonia comum. Então, não personaliza, analisa, compreenda, para que você possa encaixar aquela situação aparentemente desfavorável a benefício de todos. Rapidamente eu vou dizer, ele dá um exemplo assim, olha, uma pedra que nos cai e nos causa um ferimento, pode ser a pedra fundamental que vai sustentar a casa. Então fala, não fica contra a pedra não, usa a pedra para sustentar a coisa. E aí ele vai dizer que crítica, desilusão, todas essas coisas que a gente personaliza podem ser transformadas em nós a benefício de todos. Então, esse é uma faceta aí desse tema resignação, em que a gente vê várias feixes que podem ser utilizados por nós no cotidiano da vida, como Emmanuel coloca,
para nós irmos construindo esse valor na nossa intimidade, através da serenidade, do entendimento, da calma, né? E assim por diante. Então, essa é nossa contribuição para pensarmos. Que maravilha, amigos, nós reservarmos um momento do nosso dia para irmos nos alimentando desta verdade. Então, crer em Deus é uma construção que nós fazemos como espírito. Essa crença inabalável que a doutrina espírita nos convida a ter. E quando um desafio surge na nossa vida, um problema grave, bem grave, de uma maneira geral, é evidente que pode haver alguma exceção, mas se houver, é a exceção das exceções das exceções. Quando surge um problema muito grave, esse problema não é de aqui e de agora. Não é. Isso é tão verdade que às vezes nós vemos um espírito fazer as maiores atrocidades, viver os maiores enganos e morre, desencarna, sem que aqueles que assistem aquele cenário doloroso possam ver as consequências daqueles atos. Geralmente é assim. Porque Deus, nosso Pai, Ele não quer nos punir, Ele quer nos educar. E Ele vai nos educar da melhor maneira possível, no tempo adequado. Então, quando surge algo muito complexo em nossas vidas, aquela complexidade não se deve ao momento atual. Muito raramente. Porque se isso acontece, é a exceção das exceções. A gente tem sempre dado um exemplo aqui, talvez hoje a gente passe do tempo para tentar desenvolver todo esse pensamento. Às vezes, apaga a luz, eu gosto muito desse exemplo para explicar. Apaga a luz, a gente diz assim, o que aconteceu? Houve um problema no gerador. Aí vai lá, no transformador, melhor. Vai lá, não é no transformador. Aí vamos perseguindo, acabamos descobrindo que o problema está lá em Itaipu. Teve um blackout lá. E nós estamos sentindo aqui. Não vai adiantar trocar as lâmpadas, muito menos o transformador, os fios, porque o problema não está aqui. Vem de longe o problema. Então, diante de uma dificuldade extremada, se essa circunstância não foi formada aqui, e se ela faz parte de um planejamento, nós viemos dotados de todo o recurso para a solução do drama que vamos viver. Todos os recursos nos foram concedidos porque aquele drama, aquela crise, aquela situação, aquela dor, ela vem nos educar. Ela tem um processo educativo, porque a reencarnação é o maior processo educativo que o espírito pode viver na Terra.
E nós viemos com esses recursos extremamente bem instalados em nossa intimidade. Então, isso colocado, posto, há pessoas que vão passar, por exemplo, pela prova de um ente querido numa reencarnação. De alguém que realmente precisou desencarnar em tenra idade. Todos os espíritos que desencarnam na fase infantil significa para aquele espírito que desencarnou uma prova, assim como para os seus familiares. Uma prova educativa. Uma prova educativa. Então, quantas pessoas, na hora do desencarne de alguém amado, a exemplo de um filho, não conseguem ter esta resignação que nós estamos falando? Não conseguem se resignar. Se revoltam. E essa revolta, às vezes, ela é uma revolta muda e surda. Muitas vezes o espírito se retira da vida sem se matar. Se retira, deixa de ter alegria de viver, deixa de fazer os seus afazeres, se distancia daqueles que ficaram, tornam o ambiente do lar um luto eterno, comprometendo o bem-estar de todos, porque não compreenderam o que significa isso. Quando não, quantas pessoas ao perder um marido amado, uma esposa amada, um filho amado, um pai, uma mãe, até partem para o suicídio. Isso são inúmeros casos. E, recentemente, nós fizemos um comentário sobre aquele livro Entre o Céu e a Terra, que conta a história de um rapaz que suicidou em função de ter visto a mulher que ele estava envolvida sendo envolvida por outra pessoa. Não suportando, ele se suicida. E essa mulher que o troca, séculos depois dele passar por vários momentos de reparação, o recebe como filho e ele morre em tenra idade. Mas ele tinha vindo como filho para que ela pudesse iniciar por ele, que havia desprezado no passado, o sentimento do amor fraterno. Então vamos imaginar que aquela mulher que numa existência para trás tinha desprezado aquele rapaz, que agora, por questão do suicídio, precisa passar pela prova de um reencarne, de um desencarne breve, passe a partir daquele momento, que foi um momento de extrema reparação para aquele que voltou ao mundo espiritual e para ela de aprender a amá-lo. Vamos imaginar que a partir daquele instante aquela senhora passasse a viver eterno luto, perdendo 100% a oportunidade de educação que aquele momento doloroso tinha lhe proporcionado.
Então, quando o Mário colocou para nós sobre o entendimento, sobre a compreensão, é muito importante que nós possamos compreender que essa dor que a gente passa agora, aqui, nesse momento, que parece insuportável, ela tem laços com um passado remoto. E significa para nós educação do espírito. Isso é muito importante para nós, muito importante. Porque inúmeras vezes nós vamos passar em cada reencarnação por situações como essa, que devem ser para nós momentos de transformar na nossa intimidade, pelo conhecimento adquirido, aquele estado de vulnerabilidade que nós temos quando somos infantis e ignorantes. E o quanto é importante que nós possamos realmente ir aprendendo essas lições enquanto a prova não chega, para nos preparar e ter uma situação de profunda resignação. Então vamos refletir sobre isso, porque nós temos que trazer exemplos vivos. Em que situação a vida vai nos exigir resignação? Então, eu aceito, olha a palavra, então eu aceito passar por esta situação, porque o que essa situação veio me trazer, ela já me fez diferente. Então, aquela senhora já tinha cumprido com parte do que ela havia se comprometido com aquele espírito. Ainda haverá pela frente novos momentos de encontro para o ajuste completo, mas cada vez mais feliz. Olha a importância, cada vez mais feliz, porque ajustado um tanto, o outro tanto já nos traz mais alegria. Então isso é muito importante de compreendermos. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre amado, nesta hora abençoada do nosso dia, estamos desejosos de sentir a Sua presença entre nós, para que possamos reverenciar a nossa eterna gratidão pelos Teus ensinamentos. Fortalece-nos, ampara-nos, para que sejamos espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem, ao trabalho, que possamos envolver todos os nossos irmãos com as vibrações de paz, possamos erguer os caídos, socorrer aqueles que se encontram perdidos, que sejamos, onde quer que nos encontremos, bons samaritanos. Rogamos ao Seu amor
que possa envolver nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, serem abençoados nesse instante com a sua presença, para se fortalecerem. E nós outros, Mestre amado, que temos a honra de estarmos na pátria do Evangelho, queremos rogar ao seu coração amoroso que nos fortaleça, para que sejamos espíritos fiéis cumpridores dos nossos deveres, aonde quer que nos encontremos, executando as nossas mínimas tarefas, para que este país possa projetar para a terra toda as vibrações do seu Evangelho de amor, pelos corações que já podem vivenciá-lo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.